Olá, eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional. E é muito bom estar aqui com você mais uma vez para esse vídeo aqui dos grupos online do Celebrando Restauração na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Que Deus abençoe a sua vida. Neste primeiro momento que a gente vai ter, eu gostaria de fazer um lembrete aqui muito importante. A nossa intenção também é ajudá-lo a se integrar com a nossa igreja, caso assim você queira. Então nós temos dois modos pelos quais as pessoas podem se integrar à nossa igreja. Um se chama o discipulado e ele serve para pessoas que vão se batizar, que querem se batizar. Então, se você está participando aqui dos nossos grupos, e gostaria então de se tornar membro da nossa igreja e ainda não é batizado, a gente quer te ajudar nesse processo através do discipulado. É um estudo, uma preparação para o batismo. E o segundo processo se chama integração de outras igrejas, ou se você já é batizado, já fez parte de alguma igreja evangélica e quer se integrar, se tornar membro também com a gente. O processo não é o batismo, mas é o módulo igreja. E a gente quer te ajudar também a se integrar com a nossa igreja através desse processo. Se você quer se batizar ou se tornar membro da nossa igreja, eu queria que você fizesse algo. Você falasse para o seu líder aí de grupo, de partilha, e ele vai passar o seu nome para nós, e nós entraremos em contato então com você para te ajudar nesse processo de integração com a nossa igreja. Você percebeu aqui no começo que eu me identifiquei da seguinte forma: disse meu nome, que eu sou um filho amado de Deus, e falei, estou vencendo a codependência emocional. De uma forma muito breve e muito prática também, queria me concentrar no vídeo de hoje para falar sobre a questão da dependência e codependência emocional, que causa em muitas pessoas muita confusão, no sentido de separar os dois termos e ter a necessidade então de compreensão do que é dependência e o que é codependência. Vamos pensar um pouquinho aqui na questão da dependência emocional. A dependência emocional é uma pessoa que atribui poder a algo, pode ser uma substância química, álcool, drogas, ou até uma pessoa, e que sem essa substância ou pessoa ela não vai alcançar a sua felicidade. Ela precisa daquela substância, daquela coisa ou daquela pessoa para ser feliz. E a gente pode pensar aqui na raiz da palavra dependência. A palavra vem do latim, ela quer dizer addictere e significa escravizado, preso. Então essa pessoa ela está escravizada a uma substância ou escravizado a uma pessoa. Ela atribui poder a essa pessoa no sentido de fazê-la feliz. Se essa substância ou essa pessoa sair da sua vida, tudo vai ruir. Isso é uma característica natural de dependência emocional. Já na codependência emocional, pode perceber que a palavra também leva o nome dependência e alguns especialistas vão chamar de dependência do vínculo. Há também, obviamente, uma dependência, mas de uma maneira um pouco diferente. Como assim? Aquela pessoa que é codependente, ela é viciada em outras pessoas. Como assim? Como é que funciona isso, Para que o codependente esteja feliz, ela depende que o outro esteja feliz. E se porventura esse outro vier a sair da sua vida, provavelmente ela vai substituir esse outro por uma nova pessoa. Porque ela tem dentro de si um buraco, um vazio tão grande, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que ela quer sempre tentar ajudar os outros para tentar controlar os próprios sentimentos que ela tem. Então ela precisa que o outro esteja feliz para que ela também esteja feliz. É interessante pensar em alguns aspectos aqui. Existe muito material bom aí na internet. Você vai encontrar tanto PDFs quanto vídeos no próprio YouTube sobre dependência e codependência emocional. Materiais que eu pesquisei para poder estar fazendo esse vídeo também, e materiais muito bons,
É interessante a gente, para diferenciar as duas coisas, pensar na origem do termo, de onde veio o termo codependência e remontar um pouquinho da história ligada a esse termo. O termo codependência surge em meados da década de 70 do século passado, quando as pessoas que trabalhavam, especialistas que trabalhavam nos grupos de apoio, especificamente os alcoólicos anônimos, o AA, perceberam que não só o dependente químico, o dependente do álcool, o alcoolista, era afetado com o seu vício, mas a família do dependente também era afetada. E eles perceberam que precisavam trabalhar não só com aquele que era dependente químico, mas também com a família do dependente. E eles foram percebendo algumas características que eram comuns a todas as famílias que tinham um dependente químico em casa. Então eles passaram a chamar esses familiares ali de codependentes, porque não necessariamente eles eram dependentes da substância química, o álcool, não. Mas eles eram dependentes da dependência que aquela pessoa fazia da substância. Então vamos pensar aqui que é algo que traz uma ilustração boa para a gente compreender a dependência e a codependência. No caso de um alcoolista, o que ele é? Ele é dependente do álcool. A família muitas vezes não consome o álcool, mas a família é dependente da dependência que ele tem do álcool e vai tentar ajudar essa pessoa a sair desse vício. Agora imagine essa pessoa que é alcoolista chegando em casa, alcoolizado. Quais são os sentimentos que passam na família? Então vamos pensar aqui um pouquinho. Se aquela pessoa, por causa da substância química, chega em casa brava, nervosa, querendo bater muitas vezes em todo mundo, a família ia ter que tentar controlar aquilo que estava acontecendo para que ela fosse feliz. Então olha a codependência aí aparecendo. Para que ela seja feliz, o outro precisa estar bem. Não só nesse sentido, mas também em tentar ajudar o dependente a sair desse vício. Então o que a família tentava fazer, o que a família tenta fazer muitas vezes na questão do vício? Ela vai tentar cercear a liberdade, ajudar de alguma forma no internamento e ela vai fazer de tudo para que essa pessoa venha sair do vício. Então vamos para as definições. É interessante a gente pensar em algumas definições. Primeiro, de dependência emocional. Eu vou pedir permissão aqui para você, para eu olhar aqui um pouquinho para o lado para ler a definição que eu escolhi sobre dependência. Que diz assim: dependência emocional é a condição resultante quando a constante presença e carinho de outra pessoa é considerada necessária para a nossa segurança pessoal. Olha que interessante. Em outras palavras, quando o nosso valor, paz de espírito, estabilidade interior e felicidade estão ancorados em uma pessoa e na reação dessa pessoa para conosco. Quando isso acontece, estamos emocionalmente dependentes. Olha que interessante essa definição de dependência emocional. Algumas características importantes da dependência emocional. Primeiro, olha, a pessoa diz: você é a única pessoa que me entende. Característica do dependente. Eu não sei o que eu faria sem você. E muitas vezes há uma manipulação para tentar fazer o outro sentir-se culpado por conta de expectativas frustradas. Por exemplo, se você realmente me amasse, você faria tal coisa. Eu ia vê-lo ontem à noite, mas fiquei sabendo que provavelmente estaria ocupado demais para se importar comigo. Esse é o vínculo de dependência emocional. Vamos pensar um pouquinho numa definição para a codependência emocional. Eu tirei essa definição da Melody Beattie, num livro chamado Codependência Nunca Mais. Olha que interessante que ela fala. Uma pessoa codependente é aquela que deixa o comportamento de outra pessoa controlar o seu e que fica, por sua vez, obcecada em controlar o comportamento desta outra pessoa. Olha que interessante. A palavra aqui chave para tudo isso dentro da codependência emocional é controle. Essa pessoa que está vivendo ali nessa dependência do vínculo, como a gente já definiu aqui,
ela vai precisar ajudar essa outra pessoa para controlar os seus próprios sentimentos. E aí uma das coisas muito interessantes que o CODA faz, existe um grupo chamado Codependentes Anônimos, né? Parece engraçado, mas é muito sério. Eles trabalham da seguinte forma: eles preferem não trazer uma definição de codependência emocional, mas trabalhar com as características. Então a gente pode pensar um pouquinho nas características do codependente através do material do Codependentes Anônimos também. Dentro do CODA, dos Codependentes Anônimos, eu estou utilizando o material deles aqui chamado Iniciando a Nossa Jornada, né, que é uma compilação dos 12 passos dentro dos Codependentes Anônimos. Eles trabalham o seguinte: alguns padrões do codependente emocional. Primeiro, padrões de negação. Eles vão dizer o seguinte: codependentes têm dificuldades para identificar sentimentos, minimizam, mudam ou negam os seus sentimentos, ou seja, existem padrões de negação. Mas também existem padrões de baixa autoestima. Codependentes, por exemplo, têm dificuldades de tomar decisões, depreciam seus pensamentos, palavras e ações como nunca sendo suficientemente bons. E nesse ponto especificamente eu me identifico. Aqui no Celebrando a gente ministra com a vida, então eu posso dizer que eu me identifico exatamente com esse ponto. Existem também padrões de conformidade. Codependentes, eles comprometem os seus valores e a sua integridade para evitar rejeição e a raiva dos outros. São muito sensíveis aos sentimentos dos outros e assumem os mesmos sentimentos muitas vezes. Mas também há padrões aqui, como a gente falou, a palavra-chave da codependência é o controle, né? Os padrões de controle. Codependentes, eles creem que os outros são incapazes de cuidar de si mesmos, de cuidar de si próprios, tentam convencer os outros sobre como deveriam pensar e agir, né? E ficam muitas vezes até ressentidos quando os outros recusam as suas ofertas de ajuda, né? Isso é muito interessante como características. Bom, a minha intenção aqui com esse vídeo não é, obviamente, esgotar o assunto. Ele é muito vasto e muito amplo. A minha questão aqui é tentar, de uma forma muito sintetizada, trazer esses dois conceitos para você hoje e para a gente partilhar no grupo, trazer uma pergunta: dependência ou codependência emocional? Com qual dos dois você se identifica mais? Com qual grupo de características citadas aqui você se identifica mais? Então que Deus abençoe a sua vida, boa partilha, bom grupo e continue estudando sobre esse tema que ele é muito vasto. Se você puder aí, curta esse vídeo e se inscreva aí no nosso canal também. Que Deus abençoe a sua vida.